Você já ouviu falar em plesiomorfia e apomorfia? Hoje, o nosso objetivo é saber a diferença entre esses dois conceitos. Vem aprender bio comigo? Vamos considerar aqui que plesiomorfia e apomorfia são tipos de homologia. Se você ainda não sabe o que é uma homologia, assista ao nosso outro vídeo clicando aqui. Apesar de assumirmos aqui que plesiomorfia e apomorfia são tipos de homologia, esse não é um consenso na comunidade acadêmica e existe muita discussão ainda sobre isso. Mas vamos lá. Para facilitar, nós vamos olhar os radicais das palavras. Plesio vem do grego plesios e significa próximo ou vizinho. Morfia vem de morfe e significa forma. Plesiomorfia, portanto, seria uma forma próxima, uma forma vizinha. Do outro lado, nós temos apomorfia. Apo, do grego apó, significa longe, separado, e morfia, do grego morfe, forma. Assim, uma apomorfia seria uma forma separada. Plesiomorfia é o termo que designa uma característica considerada pré-existente, mas que já foi modificada para uma condição mais recente. Por isso, consideramos características plesiomórficas como sendo aquelas características mais primitivas. Por outro lado, apomorfia é o termo que designa uma característica considerada mais recente, que foi originada a partir de uma condição mais antiga. Por isso falamos que uma característica apomórfica é uma característica derivada. Plesiomorfia e apomorfia não são conceitos conflitantes. Um mostra uma condição anterior no tempo, enquanto o outro mostra uma condição posterior no tempo. Ou seja, um mostra uma condição mais primitiva, ancestral, enquanto que o outro mostra uma condição mais derivada. Tá bom, para ficar mais claro, vamos buscar alguns exemplos de apomorfia e plesiomorfia. Aqui nós temos a filogenia dos metazoários, que inclui todos os animais conhecidos. Dentro desse grupo, existe um grupo chamado vertebrata. Esse grupo inclui, por exemplo, os anfíbios, assim como na imagem, mas também os peixes, répteis e mamíferos. Uma de suas principais características é a presença de vértebras. Todos os demais animais não têm vértebras, ou seja, é uma condição de todos os outros grupos a ausência de vértebras. Neste caso, portanto, a ausência de vértebras é considerada uma condição mais primitiva, mais ancestral, e é considerada, portanto, uma plesiomorfia. Por outro lado, a presença de vértebras é uma novidade evolutiva, uma condição que se derivou a partir da ausência de vértebras. Por isso, a presença de vértebras é considerada uma apomorfia. Vamos para mais um exemplo. Se a gente entrar na árvore dos metazoa, a gente vai encontrar um grupinho chamado tetrápoda. Esse grupo está dentro de um grupo maior chamado cordata. Tetrápoda está marcado aqui em vermelho. E como o próprio nome diz, tetra, 4, poda, pés, esses organismos são caracterizados por apresentar 4 membros locomotores. Por outro lado, se observarmos os demais membros que compõem o grupo dos cordados, nós vamos verificar que eles não apresentam membros. Assim, a ausência de membros é uma condição primitiva, ou seja, mais ancestral, e é considerada uma plesiomorfia. Já a presença de 4 membros locomotores é uma condição que derivou da ausência de membros e pode ser considerada, portanto, uma apomorfia. Mas muita atenção, nem toda ausência de característica é uma plesiomorfia. Vamos olhar o grupo dos tetrápoda mais de perto. Nós já falamos que esse grupo tem como uma das suas principais características a presença de 4 membros locomotores. Mas se observarmos com cuidado, as cobras são um grupo de tetrápodes, mas caracterizadas pela ausência de membros. Nesse caso, então, a presença de 4 membros locomotores é considerada uma condição primitiva, ancestral para os tetrápoda, portanto, uma plesiomorfia. Já a ausência de membros nas cobras é considerada uma condição derivada, já que esses animais sofreram um processo evolutivo que resultou na perda dos membros.
Dessa forma, essa ausência é uma nova condição, uma condição derivada, portanto, uma apomorfia. Epa, mas espera aí! Você não acabou de dizer que a ausência de membros é uma condição plesiomórfica? Olha só! Assim, a ausência de membros é uma condição primitiva, ou seja, mais ancestral, e é considerada uma plesiomorfia. Pois é, a definição de uma característica como apomórfica ou plesiomórfica depende do grupo que se considera. Vamos olhar mais detalhadamente. Considerando os vertebrados, a ausência de membros é uma condição mais primitiva, uma condição mais antiga. Assim, ela é considerada uma plesiomorfia. Nesse caso, então, a presença de 4 membros é uma condição que foi derivada a partir da condição da ausência de membros, ou seja, uma apomorfia. Por outro lado, quando nós consideramos os tetrápoda, a presença de 4 membros locomotores passa a ser a condição primitiva para esse grupo, ou seja, uma plesiomorfia. Assim, a ausência de membros presente nas cobras passa a ser uma condição que surgiu a partir da modificação desses 4 membros originais. Nesse caso, portanto, a ausência de membros das cobras é considerada uma apomorfia. Resumindo então, se eu considerar os vertebrados, a ausência de membros é uma condição plesiomórfica, porque é uma condição primitiva. Já a presença de 4 membros locomotores presente nos tetrápodas é uma condição apomórfica, porque é uma condição que apareceu a partir da ausência de membros. Mas, restringindo meu olhar agora para os tetrápoda, a condição da presença de 4 membros passa a ser uma condição primitiva, ou seja, plesiomórfica. A partir dessa condição, alguns grupos se modificaram, como por exemplo o grupo das cobras, no qual os 4 membros foram completamente perdidos. Nesse caso, a ausência de membros passa a ser uma condição mais derivada, que se modificou a partir da presença de 4 membros. Nesse caso, portanto, a ausência de membros nas cobras é considerada uma apomorfia. Percebam, portanto, que a presença de 4 membros locomotores pode ser considerada uma apomorfia ou uma plesiomorfia, dependendo do contexto em que é analisada. Assim, podemos dizer que apomorfia e plesiomorfia são condições relativas. A ausência de membros em cobras é um tipo de processo evolutivo chamado de reversão. É um tipo de apomorfia, no qual uma característica volta a ser semelhante à sua condição ancestral. Como a gente pode ver aqui, a história evolutiva das cobras resultou na ausência de membros, uma condição semelhante à condição primitiva, encontrada nos demais vertebrados. É esse processo que chamamos de reversão. Mas um detalhe muito importante: a ausência de membros em organismos não tetrápodes, como por exemplo nesse peixe aqui, é completamente diferente da ausência de membros nas cobras. Essas duas características podem ser consideradas analogias e surgiram a partir de processos evolutivos completamente independentes. As plesiomorfias não devem ser utilizadas para agrupar organismos. Por outro lado, essa é a função das apomorfias. Esse é o tipo de característica que deve ser utilizado em análises filogenéticas, para agrupar os táxons que são evolutivamente relacionados. Espero que tenha ficado claro as diferenças entre plesiomorfia e apomorfia. Até a próxima! Se você quer saber ainda mais, acesse nossos outros vídeos e se inscreva no canal.